chegam na Terra e invadem o cérebro das pessoas, as transformando em mutantes letais e devoradores de humanos, e cabe ao jovem Shinji eliminar os infectados antes que exterminem todo o planeta. E aí pessoal, eu sou o Nodhead, hoje executo a história de Parasite 1 de 2014, e preparem-se, é hora do recap. Alguns parasitas alienígenas caem na Terra e começam a se espalhar pela cidade, invadindo corpos humanos através do ouvido, nariz ou boca. No quarto do jovem Shinji, enquanto ele está dormindo, um dos parasitas cai do teto e tenta entrar pelo ouvido do humano, mas como ele está com fones de ouvido, o pequeno alienígena decide entrar pelo nariz, porém acaba acordando o rapaz, que consegue jogá-lo fora. Achando que é algum inseto normal, Shinji se levanta para tentar esmagá-lo, porém a lacraia alienígena voa e penetra em seu braço. O rapaz então usa o fone como torniquete para tentar barrar a entrada do invasor, porém ouve barulho e acaba tirando o fone do braço para tentar ver o que está acontecendo, permitindo assim que o parasita entre. Na manhã seguinte, Shinji sente seu braço bastante estranho, mas resolve ignorar e ir para a escola normalmente. Mas durante as aulas ele tem certeza de que algo realmente não está certo, quando seu braço se estica para pegar uma borracha no chão. E também durante a aula de basquete ele consegue fazer um arremesso inacreditável. Depois da aula, Shinji decide fazer uma pesquisa na internet sobre mãos se movendo sozinhas, mas enquanto ele está navegando entre os sites, um olho repentinamente surge em sua mão. Curioso, o garoto pega um estilete e enquanto reúne coragem para abrir um machucado nele mesmo, sua mão se transforma em uma cobra toda troncha e bugada, porém logo em seguida ela assume uma forma um pouco mais amigável, se é que podemos chamar assim. Nessa nova forma, uma boca surge em sua mão e em um dos seus dedos aparece um olho. Além disso, os outros 4 dedos se transformam nos braços e pernas da criatura. Assustado, Shinji pede para que o alienígena devolva sua mão direita, porém a criatura revela que devorou todas as células e que por isso ele nunca mais terá seu membro de volta. Depois de passar a noite em claro assustado com sua mão alienígena, Shinji vai para a escola onde a criatura na sua mão direita pede para chamá-lo de Migi, literalmente direita em japonês. No colégio, Mig pede para Shinji levá-lo para estudar na biblioteca, além de assistir às aulas de esgrima e tiro ao alvo. Em todas as coisas, Mig consegue se desenvolver muito rapidamente. Ao mesmo tempo, os outros parasitas que também caíram na Terra começam a invadir os corpos dos seus hospedeiros e comer os seus cérebros, tomando controle das suas vítimas e as utilizando para fazer suas refeições de carne humana. Enquanto Shinji está indo para casa depois da aula, Mig começa a sentir um outro parasita por perto e querendo saber como seria se tivesse invadido um cérebro, ele obriga o rapaz a descer do ônibus e o guia até uma espécie de açougue, onde o sujeito supostamente está. Ao chegar no local, Shinji se depara com a porta trancada, mas Mig começa a olhar ao redor e encontra uma nova entrada que eles utilizam para acessar o lugar. Do lado de dentro, Shinji anda lentamente até que encontra uma criatura extremamente bizarra, com o corpo de um ser humano e a cabeça com uma forma de uma couve-flor que acabou de sair do lago de Springfield. Para piorar ainda mais a bizarrice, essa criatura demente está usando sua cabeça de pipoca estourada para comer os restos de uma pessoa. Quando vê Shinji, a criatura assume sua forma totalmente humana e, sentindo a presença de Mig, acredita que o rapaz também é um alienígena e lhe oferece um braço para comer. Porém, rapidamente o parasita percebe que Shinji ainda está vivo e que Mig possuiu apenas a sua mão. Assim que o inimigo percebe isso, Mig começa a sentir uma intenção agressiva vindo dele e ordena que Shinji fuja, porém o garoto rapidamente é encurralado, obrigando Mig a assumir uma postura de batalha para protegê-lo. Sabendo que se Shinji perder sua vida, Mig terá o mesmo destino, o açougueiro corta sua própria mão e diz que Mig pode ficar ali para ambos poderem comer o corpo do rapaz. Porém, ele acaba demorando demais a responder e o homem desiste da parceria, lançando um ataque que é aparado por Mig no último segundo. O açougueiro então começa uma sequência de ataques com seus tentáculos, mas Mig finaliza a luta rapidamente, transformando um dos dedos do rapaz em uma lâmina super afiada que descabeça o outro alienígena. Porém, a luta deles acaba chamando a atenção das pessoas na rua que ligam para a polícia. Shinji então corre de volta para sua casa pouco antes dos policiais entrarem no açougue. Assim que começam a fazer a perícia, os detetives descobrem que aquele lugar servia como um esconderijo para o açougueiro, que na verdade era um alienígena que comia carne humana. Mas para eles ainda fica uma questão: quem eliminou o açougueiro? No colégio, enquanto o diretor faz alguns pronunciamentos, Mig sente a presença de outro parasita por perto e começa
começa a procurá-lo. Mas essa busca não demorou muito, pois o diretor anuncia uma nova professora substituta, chamada Tamiya Ryoko. E Migi imediatamente percebe que ela é o outro parasita. Depois da apresentação, Ryoko começa a caminhar para sua sala, enquanto é seguida por Shinji. Ao perceber que o rapaz está atrás dela, a professora diz que ele não deve ter medo, pois a única coisa que ela quer é viver como um humano comum. Além disso, ela argumenta que se quisesse eliminá-lo, Migi já teria sentido a sua intenção. Ryoko então os chama para conversarem num lugar mais reservado e os leva até outro local, onde apresenta dois outros parasitas. O primeiro deles é Shimada, um estudante assim como Shinji, e o outro é o Sr. A, um policial bastante hostil e estranho que não quer revelar o seu verdadeiro nome. Com todos apresentados, Ryoko conta que eles querem viver normalmente com os humanos e por isso devem se ajudar para ficarem longe das autoridades. Por último, Ryoko diz que realizou um experimento deveras libidinoso com o Sr. A, descobrindo assim que pode engravidar. Isso quer dizer que ela está gerando um ser humano no seu ventre e quer realizar mais experimentos para descobrir como isso é possível, além de querer descobrir qual é o seu propósito nesse mundo. Achando tudo isso uma insanidade, Shinji se recusa a colaborar, mas Ryoko responde dizendo que se ele não irá ajudar, não deve tentar atrapalhar de maneira alguma, pois agora ela está na escola e pode eliminar todos os estudantes caso ele e Migi tentem fazer alguma coisa. Assim que o trio sai, Migi instantaneamente diz pra Shinji tomar cuidado com o Sr. A, pois tem uma forte intenção negativa vindo dele. Depois da reunião, Shinji vai pra sua casa e, sabendo os perigos que os humanos correm, pede para que a sua mãe não saia de casa. Mas a mulher diz que é paranoia e que ele está estranho desde o dia do incidente com seu braço, dando início a uma discussão que termina com Shinji indo pra escola. Após a aula, o garoto está voltando para casa quando Migi sente a presença do Sr. A e alerta o rapaz mais uma vez sobre suas intenções. Porém, assim que ele termina de falar, o policial alienígena aparece na frente deles e Migi pede para que ele tente correr, pois seu inimigo tem uma ótima habilidade de combate. Depois de algum tempo fugindo, Shinji se cansa e Migi assume o controle e confronta o Sr. A do porquê eles estão sendo seguidos. O homem então conta que viu os cortes no corpo do açougueiro na delegacia e que sabe que foram eles que o eliminaram. Ou seja, do ponto de vista do Sr. A, eles são perigosos e devem ser eliminados. Após dizer isso, o monstro mostra sua verdadeira forma e Migi entra em modo de combate. Enquanto eles trocam golpes, Shinji avança lentamente na direção do seu oponente, até que chega perto o suficiente para enfiar uma barra de ferro em seu peito que drena todo o sangue do Sr. A. Acontece que ele ficou confiante demais que um humano não o atacaria e não protegeu seu corpo da maneira correta. Ao ver essa cena, Shinji fica extremamente enojado e corre para casa. Porém, ele cometeu o mesmo clichê de sempre, galera. Não confirmou a morte do inimigo. Acontece que enquanto ainda estiver vivo, o Sr. A tem algum tempo para invadir o corpo de qualquer um que se aproximar. Porém, para o azar de Shinji, sua mãe estava voltando do trabalho e ao ouvir o homem agonizando decide ajudar, mas acaba sendo possuída assim que chega perto de Sr. A. Na cama, Migi percebe um parasita se aproximando e acorda Shinji para se preparar. O rapaz então pega uma faca e fica aguardando enquanto Migi conta a distância entre eles e o parasita, até que finalmente o alienígena para na porta. Ao ver que o parasita se aproximando era na verdade sua mãe, Shinji se recusa a acreditar que ela foi possuída e briga com Migi por tentar fazê-lo atacar. Porém, enquanto os dois estão discutindo absurdamente, A revela que realmente possuiu o corpo dela. Em estado de negação, Shinji diz que a ama e começa a se desculpar pela discussão que tiveram mais cedo. Porém, assim que ele termina de se lamentar, o parasita usa o corpo da mulher para perfurar o coração do rapaz e vai embora. Sozinho com Shinji, Migi sai de sua mão e entra na perfuração no peito do rapaz, colocando suas células para substituir todo o tecido danificado. Depois de horas desacordado, Shinji finalmente se levanta da poça de sangue e caminha até o banheiro para olhar a ferida no seu espelho, que agora está totalmente fechada. Depois desses acontecimentos, Shinji parou de frequentar a escola e por causa disso, Satomi, uma amiga bem próxima, decide visitá-lo para entender o que está acontecendo. Porém, o garoto a ignora e corre para a sala de Ryoko. Ao ver o rapaz, a mulher imediatamente fala sobre o corpo do policial encontrado, acusando-os de eliminarem o Sr. A. Porém, Migi conta sobre tudo o que aconteceu e pergunta se ela sabe onde ele está, mas Ryoko se recusa e diz que ele simplesmente sumiu. Migi então pergunta por que ela os apresentou, se sabia que o Sr. A poderia ser um problema, e Ryoko responde que era apenas mais um de seus experimentos. Furioso por sua mãe ter perdido a
sua vida por um experimento, Shinji saca uma faca e ameaça atacá-la. Porém, Ryoko se levanta friamente e entra parcialmente em modo de combate, mas desiste de eliminá-los quando sente que algo em Shinji mudou, decidindo apenas ir embora e observar como ele irá se desenvolver. Ainda com raiva, o rapaz arremessa sua faca na direção dela, porém Ryoko consegue parar a arma com os fios de seu cabelo e a arremessa de volta, quase acertando seu rosto. Já em sua casa, Shinji jura vingar sua mãe e começa a andar pela cidade procurando pelo Sr. A. Porém, enquanto eles estão saindo da estação de metrô, Mig diz estar sentindo a presença de vários parasitas por perto. Seguindo as instruções do alienígena na sua mão direita, Shinji chega no meio de uma multidão que está numa passeata política. Ao olhar para o candidato a prefeito e seus companheiros, Mig imediatamente percebe que eles são os alienígenas. E é isso mesmo, galera, um partido político completo formado por parasitas extraterrestres. Em casa, Shinji e Mig começam a conversar sobre o plano dos parasitas de assumirem o controle do estado, até que o detetive responsável pela investigação no açougue faz uma visita para conversar sobre o corpo do policial que encontraram ali por perto. Porém, por algum motivo bastante suspeito, eles se retiraram assim que o rapaz diz não saber de nada. O navegador Opera tá fazendo um concurso incrível chamado Opera Nota 1000. Você envia por esse site aqui o seu truque, macete, uma dica de estudos pro Enem e ganha prêmios. Todo mundo De nada. Depois de algum tempo, Shinji finalmente volta à escola, e enquanto ele está pegando o material no armário, Satomi aparece e o convida para jantar. Porém, antes mesmo dele responder, Shimada aparece e Satomi o apresenta como um aluno novo, ou seja, mais um dos alienígenas está na escola tentando viver uma vida normal. Ao vê-lo, Shinji imediatamente pergunta o que ele está fazendo ali e pede que ele saia. Porém, sem entender o que está acontecendo, Satomi repreende Shinji e os obriga a se cumprimentarem. Enquanto eles apertam as mãos, Shimada provoca Shinji, que começa a utilizar toda a sua força e quase esmaga a mão do parasita. Assim que termina sua disputa de careta, Shimada vai até a sala de Ryoko e conta pra ela sobre a força sobre-humana que Shinji desenvolveu. Ou seja, tudo não passou de um teste para ver os efeitos que a célula de Mig estão fazendo no rapaz. Em sua casa, Shinji se prepara para sair em busca do Sr. A mais uma vez, porém Mig o impede, dizendo que depois que usou suas células para salvá-lo, ele não consegue acordar depois que pega no sono. Ou seja, se Mig dormir no meio da batalha, será o fim do rapaz. Na sede, Ryoko briga com os outros parasitas, dizendo que eles estão atraindo a atenção demais, trazendo diversos corpos para servirem de refeição e que logo serão descobertos. Porém, um deles simplesmente ignora e diz que os humanos descobriram uma forma de identificá-los. Acontece que quando um deles tem seu cabelo arrancado, o fio se enrola instantaneamente, ou seja, é questão de tempo até que eles sejam descobertos. Depois da aula, Satomi refaz o convite para o jantar e, sem ninguém para atrapalhar, o rapaz aceita. Então eles vão até um mercado para comprar os ingredientes e quando estão saindo da loja, Shinji ouve o som de um carro. Galera, um pequeno filhotinho foi atropelado. Shinji entrega as compras para Satomi e atravessa na frente dos carros para pegar o cãozinho. Porém, assim que percebe que ele já se foi, o rapaz joga o corpo na lixeira de uma forma extremamente fria. Ou seja, mais uma sessão de Fs para o coitado do doguinho. Ao ver o que Shinji fez, Satomi fica indignado e pergunta por que ele está fazendo isso, e o rapaz responde que agora que o cão não está mais vivo, é apenas um monte de carne sem utilidade. Percebendo a frieza do garoto que ama, Satomi pergunta o que aconteceu com ele e vai embora completamente decepcionada. Sozinho, Shinji começa a conversar com Mig, que diz que aquelas são palavras que ele diria. Ou seja, por causa das células transplantadas, Shinji está ficando cada vez mais parecido com um alienígena, tanto na personalidade quanto na força física. Na escola, o diretor percebe que Ryoko está grávida e, por algum motivo idiota, decide demiti-la. Após perder seu emprego, ela decide voltar para a casa dos pais da verdadeira Ryoko. Porém, a mãe rapidamente percebe que aquela não é a sua filha e começa a gritar para chamar a polícia, obrigando o alienígena a assumir sua verdadeira forma e perfurar o coração do pai da hospedeira, cortando a cabeça da mãe logo em seguida. Depois da sua discussão com Shinji, Satomi vai para a aula de pintura, onde as garotas estão usando Shimada como modelo. Porém, simplesmente do nada, uma das alunas arranca um fio de cabelo dele, que instantaneamente começa a se enrolar. Ao ver isso, as garotas ficam apavoradas e se juntam num canto da sala, enquanto Shimada calmamente conta a quantidade de vítimas que terá que fazer. Após terminar sua contagem, o rapaz assume sua verdadeira forma e diz que as eliminará rápido para que não sintam dor. Porém, Satomi joga um frasco de ácido que pega bem na cara do parasita, queimando todo o seu rosto e corroendo o seu interior. Aproveitando que ele está se contorcendo
de dor, as alunas se levantam para correr. Porém, enquanto está se debatendo, Shimada acaba acertando um golpe em uma das garotas, que tem seu corpo dividido ao meio bem nos braços de Satomi. Nesse momento, Mig sente o instinto mortal de Shimada e Shinji ouve o grito das garotas e, já imaginando o que está acontecendo, ele começa a correr até elas, porém acaba chegando tarde demais e todas as suas colegas já foram brutalmente eliminadas. Ao ver o corpo de suas amigas, Shinji entra em um estado de choque completo, enquanto Mig tenta fazê-lo se concentrar. Menos afobado, Shinji começa a se encher de ódio e passa a procurar por Shimada, enquanto Ryoko prepara algum composto químico em seu laboratório. No último andar, Shimada encontra Satomi escondida num dos armários e decide derrubá-la. Após se levantar, a garota até tenta correr, porém é atingida na perna por um dos tentáculos dementes de Shimada. Nesse momento, Shinji finalmente os encontra e derruba o parasita, se colocando entre ele e Satomi. Após se levantar, Shimada começa a atacar Shinji e consegue decepar a sua mão, separando-o de Mig. Porém, eles conseguem se juntar novamente com bastante facilidade, enquanto Satomi observa tudo e Shimada fica cambaleando devido aos danos causados pelo ácido. Nesse momento, Ryoko surge atrás de Shimada e diz que ele está atrapalhando seus objetivos, enquanto joga uma espécie de molotov na direção dele. Percebendo o perigo, Shinji pega Satomi no colo e pula do último andar, caindo no chão suavemente, enquanto o prédio explode atrás dele. Depois de todo o caos, os policiais chegam no local e correm direto para o último andar, onde encontram Shimada ainda vivo, e apesar de serem treinados, são todos eliminados com extrema facilidade. Do lado de fora, Mig comunica a Shinji que Shimada ainda está vivo e que está indo para o telhado. Para vingar suas amigas, o rapaz vai para o topo do outro prédio e corta um tubo de aço. Mig então se transforma num arco e Shinji utiliza a barra de ferro como flecha para perfurar o coração de Shimada a uma distância inacreditável, assim como ele viu nas aulas de tiro ao alvo. Após Shinji eliminar seu inimigo, Ryoko aparece atrás dele e conta que irá sumir para experimentar a maternidade. Mas antes de ir, ela lhe entrega o endereço onde o Sr. A está escondido. Ao chegar no local, Shinji é visto pelo maldito e ambos começam a andar para um lugar mais afastado para enfim lutarem. Porém, no meio do caminho, Mig diz que está ficando sonolento e que em breve irá dormir. Ah, galera, inacreditável, bem agora. Ele então se transforma pelo menos em uma lâmina para que Shinji use na batalha e então acaba pegando no sono. Mesmo sozinho, o rapaz consegue ir bem e se defender da maioria dos golpes. Porém, quando o Sr. A estava prestes a eliminá-lo, a sua mãe assume o controle da metade do corpo e desvia o tentáculo. Sabendo que mesmo assim sua mãe não pode mais se salvar, Shinji parte para cima e finaliza a luta arrancando a cabeça de Sr. A, finalmente vingando a sua mãe e deixando-a ir em paz. Após a batalha, Shinji vai visitar Satomi no hospital e enquanto ela está desacordada, o rapaz promete que irá exterminar todos os parasitas para que mais ninguém sofra como ela sofreu por causa dos alienígenas. Porém, enquanto ele está falando com Mig, um fotógrafo tira várias fotos deles dois juntos, podendo assim expor que ele tem alguma conexão com os aliens. Ao mesmo tempo, todos os candidatos do partido de alienígenas são eleitos, incluindo o prefeito, ou seja, agora eles fazem parte do governo e têm total poder sobre as leis humanas. Com isso, Goto, o líder dos alienígenas, finalmente entendeu o porquê eles estão ali e exterminar a raça humana para que o planeta possa se tornar mais saudável para todos. Galera, e assim encerra a primeira parte de Parasite, mas se vocês teriam coragem de enfrentar todos os alienígenas, acham que Shinji conseguirá sobreviver a essa luta? Deixa aqui embaixo nos comentários.